E aí, moçada, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma geral sobre a África, a parte mais geopolítica da África, ok? Então nós vamos estar falando de maneira geral a ocupação da África, as principais sub-regiões e falar rapidamente para você ter uma ideia o que foi a Primavera Árabe, ok? Então vamos lá, vem comigo? Vamos lá? Primeiro, nós já vimos, né, você tem aí no meu canal aí, né, um vídeo no caso da África dos aspectos naturais e a regionalização. Aqui nós vamos falar de maneira geral como esse continente foi ocupado, né, e as consequências dessa ocupação pelo colonizador europeu. Então, primeira coisa, se você pegar desde o século XV até o século XX, né, o continente africano ele foi apenas um continente que foi explorado, só ocorreu uma exploração do colonizador europeu. Se você voltar lá na história, que eu não vou entrar nesses detalhes agora que não dá, vocês vão ver que o continente africano ele teve uma ocupação inicialmente apenas litorâneo, porque a África era apenas vista no início como apenas um ponto de passagem de caminho para ir em direção às Índias. Então você saía lá da Europa e você tinha pontos de parada aqui, né, na costa africana para no caso navegar, né, e chegar na região chamada região das Índias, tá? Então durante séculos da história, o interesse do colonizador foi ocupar outros lugares, inclusive a América, ok? Mas nesse período do século XV até o século praticamente XX, né, de certa forma ele foi explorado de que maneira? Ou se levava, né, vocês sabem disso, milhões de africanos dessa região para as colônias, principalmente na América, para servir como mão de obra escrava. Vai ser daqui que vai sair a mão de obra escrava para as colônias americanas, certo? Como também a África também durante todo esse processo era explorado, né, retirando as suas riquezas naturais, ok? Quando que efetivamente o continente africano começa a ser mais ocupado, colonizado pelo europeu? Vai ser basicamente, olha aqui, ó, na segunda metade do século XIX, né? Vocês sabem que o século XIX começa em 1801. Então, quando eu falo segunda metade do século XIX, eu estou falando a partir de 1850 até o finalzinho, né? Vai ser 1900. Então, nesse período, o que vai acontecer? Por que você tem que fazer essa relação? Olha só, quando eu estou falando segunda metade do século XIX, eu estou falando, pessoal, num período onde a Europa, após a Revolução Industrial, que tinha já iniciado no século XVIII, necessitava de muita matéria-prima, novos produtos para atender a necessidade da indústria e, ao mesmo tempo, precisava de mercado consumidor. Certo? E aí, nesse momento, era necessário você ampliar as áreas fornecedoras de matéria-prima. Só que quando você está aí no século XIX, o mundo praticamente já tinha sido ocupado e colonizado. Qual é o lugar que efetivamente ainda não tinha sido povoado, né, de certa forma? O continente africano. E aí, o que vai acontecer? A África passa a ter a chamada segunda colonização da europeia, né, que nós vamos chamar de neocolonialismo, certo? Aí que o continente africano começa a ser efetivamente ocupado no interior do continente. Então, se você pegar até praticamente o século XIX, a ocupação da África era apenas pontuais ao longo da costa, porque o interesse do colonizador era apenas chegar na África e buscar aquilo que era necessário a ele, principalmente mão de obra escrava, tá? Quando que o continente vai ser efetivamente ocupado? A partir da metade do século XIX até praticamente o início do século XX, ok? Bom, nesse período você vai ter uma ocupação e você vai ter uma exploração das riquezas naturais da África. Tá? Você deve saber, né, e eu coloquei aqui para você de maneira geral, que a África é um dos continentes mais ricos em recursos minerais. Nós temos grandes reservas mundiais de minerais metálicos e não metálicos e fósseis em diversos países africanos, né? Então sempre vai, né, desde a descoberta desses minerais, vai despertar o interesse do colonizador, ok? No caso, pessoal, essa exploração natural inicia desde que esses países ou essas regiões eram colônias e mesmo após a sua independência ainda existe a exploração desses recursos naturais,
ok? Bom, o que tem a ver a Conferência de Berlim tudo isso? A Conferência de Berlim aconteceu entre 1884 e 1885, ou seja, já quase no finalzinho do século XIX, tá? Ó, nós estamos nesse período, ó, no século XIX. Por quê? Porque como eu estava tendo uma ocupação do continente africano, começa a ter uma preocupação em relação a que parte que me pertence. Até onde que aquelas terras vão pertencer à França, até onde aquelas terras vão pertencer à Inglaterra, até onde que essas terras vão pertencer a Portugal, né, ou a Bélgica, ou outros países. E aí foi feita a Conferência de Berlim, onde ficou definido a partilha do território. E aí, quando eu falo em partilha, para mim é uma das partes mais importantes quando eu falo de continente africano, é você entender as chamadas fronteiras artificiais. Tá? Então, o que foi a partilha? Ora, a partilha foi o seguinte, os europeus, né, o novo colonizador, resolveu distribuir o continente africano conforme a sua ocupação. E aí eles fizeram essa divisão, essa distribuição das suas partes, não, essa parte é minha, essa parte é tua, como se eu sempre falo assim que a África é como se fosse um grande bolo. Né? E cada país europeu saiu cortando a sua fatia desse bolo. Né? Tanto é que se você observar o mapa político da África, vocês vão ver que geralmente as fronteiras elas são linhas retas. Muitas vezes ela parece um quadradinho, uma coisa assim, você fala, nossa, mas eu olho em outro continente, você tem aquelas reentrâncias, aqueles contornos em fronteiras. E muitas vezes você vê que na África quase não existe. Alguns países têm, mas a grande maioria não. Parece que, né, alguém que pegou uma régua lá e delimitou, esse é o país A, esse é o país B e assim por diante. Isso vai ser uma consequência dessa partilha que foi feita no território a partir da Conferência de Berlim, certo? Que criou o que nós chamamos de fronteiras artificiais. Ora, o que são as fronteiras artificiais? Então, o nome diz, fronteira é aquela área que delimita onde começa um país e termina o outro. É aquela divisão física que pode ser uma fronteira natural, né? Você pode ter um rio, você pode ter uma serra, uma montanha, alguma coisa, ou não, né? Você vai delimitar, para lá é país tal, para cá é país tal, tá? Seria, no caso, essa área delimitada entre países. Por que artificial? Porque ao fazer essa fronteira artificial, o colonizador, ele não respeitou uma fronteira pré-existente que já tinha ali. Ora, por quê? Porque a África, né, quando você fala assim, a ocupação da África, dá a impressão que a África não tinha ninguém. Não, na África existiam diversas tribos, né, tribos africanas, de diversas etnias, com características diferentes, né, com religiões diferentes, com culturas diferentes, tribos, povos que alguns eram amigos e outros povos e tribos que eram inimigos. Então, se eu convivo num lugar onde eu tenho aqui uma tribo aqui nessa região, tá? Que eu considero inimiga da minha, o que eu faço? Você vive no seu espaço, eu vivo no meu e a gente cria uma fronteira entre essas tribos, certo? Então, para lá é a tribo A, para cá a tribo B e a gente não se conversa, certo? Existe uma fronteira, vamos dizer assim, natural entre essas duas tribos. O que o colonizador fez? O colonizador chegou e falou, bom, o meu interesse é que tanto a área A como a área B, ela pertença a mim, no caso é o meu território, então passa a ser a minha área. O que eu, colonizador, fiz? Eu simplesmente agrupei toda essa região como o meu território. E aí o que o europeu fez? Ele colocou uma tribo junto com a outra tribo no mesmo território. Ora, o que vai acontecer? Durante todo o processo que essa região era colônia de um país europeu, era colônia da França, colônia da Inglaterra, da Holanda e assim por diante, tá? O colonizador impunha a sua vontade, mesmo que essas tribos inimigas estavam convivendo no mesmo espaço, tá? Que foi criado agora pelo europeu, certo? A partir do momento que essa região vai conseguir a sua independência política, aí agrava o problema. Por quê? Porque agora eu tenho dentro de um mesmo território, certo? Nós temos tribos inimigas no mesmo espaço.
E aí o que vai desencadear tudo isso? As chamadas guerras tribais, certo? Então um dos maiores problemas que a África possui são as chamadas guerras tribais, certo? Guerras que muitas vezes têm décadas de história e que, se você vai ver por que esse povo briga tanto, você vai ver que é tudo uma consequência da chamada fronteira artificial. Então, fechando, o que é a fronteira artificial? Então, finalizando esse pedacinho. O colonizador, ele vai efetivar a sua ocupação na África. Para delimitar que área que pertenceria a cada país europeu nessa nova conquista da África, certo? Eles criaram, né, baseado na Conferência de Berlim, eles criaram uma fronteira para delimitar qual parte pertenceria àqueles colonizadores. Essas fronteiras, elas são chamadas de artificiais, por quê? Porque elas não respeitaram as diversidades tribais da África. Então, o que foi feito? Ou ela separou tribos, ou ela agrupou tribos inimigas dentro de um mesmo território. Então, a consequência dessas fronteiras artificiais, então, primeiro, não respeitou as fronteiras tribais. As fronteiras tribais, ou seja, aquilo que teoricamente existia, sempre existiu, né? Separando essas tribos que são muitas vezes grandes inimigas, tá? O colonizador veio e colocou tudo no mesmo território, dentro da mesma casa. Automaticamente, isso aqui vai gerar o quê? Vai gerar guerras tribais. Dentro dessas guerras tribais, pessoal, uma das mais famosas aqui dentro dessas guerras tribais, eu poderia colocar a guerra na Ruanda. Exemplo, guerra na Ruanda, que aconteceu em 1994. Gente, foi um dos momentos mais tristes da história da África e do mundo, uma das guerras mais sangrentas, que é a briga aqui na guerra da Ruanda entre duas etnias, os Tutsis versus os Hutus, certo? Então, quando você fala Tutsi e Hutu, o que seria? São duas tribos, duas etnias, os Tutsis e os Hutus. E a disputa, né, de poder, de território que ocorreu em 94, tá, gerou praticamente um genocídio na região. Então, a Guerra da Ruanda, né, que aconteceu em 94, que já tem aí no caso mais de 30 anos, é apenas um exemplo, mas a gente tem guerra em Serra Leoa, né? Onde nessa região desencadeou o que o pessoal, inclusive tem até um filme chamado Diamante de Sangue, né? Porque Serra Leoa é uma região rica em extração de diamante, né? Pedra preciosa, onde levou uma grande parcela da população hoje mutilados. Era o chamado manga longa e manga curta. Né? Quando uma tribo chegava na outra comunidade e muitas vezes não matava, não dizimava aquela tribo, o que eles faziam? Eles amputavam os membros, né? Ou se amputasse abaixo do cotovelo, né? A gente chamava assim, no caso cortava a mão, chamava-se de manga longa, ou se amputava acima do cotovelo, no caso, né? Aqui nessa parte do braço aqui, você teria o chamado manga curta, né? Então, você tem uma grande parcela da população de Serra Leoa que é uma população de mutilados, não tem as mãos ou não tem os braços. Aí você fala, nossa gente, mas por que não mata de uma vez, né? Ora, é uma maneira de você dizimar aos poucos a população daquela etnia. Por quê? Porque a base de sobrevivência dessas tribos é uma coisa de subsistência, é uma coisa manual. Então, se eu corto a mão e os braços, automaticamente, aos poucos, você vai morrendo. Você vai sobreviver de que maneira? Então, essas guerras que nós tivemos em diversos países, como a Ruanda, Serra Leoa, guerra em Angola, tá? Guerra no Sudão, guerra na Etiópia e diversas outras guerras que ocorreram e que ainda ocorrem, seria uma consequência das fronteiras artificiais. Então, o colonizador chegou, colonizou a África, certo? Não só levou a sua população como escrava para o resto do mundo, explorou seus recursos naturais e deixou duas fortes consequências. Primeiro, dividiu o continente de uma maneira, certo? Que vai desencadear durante décadas e muito tempo depois, que até hoje ocorre, as chamadas guerras tribais, certo? Outro problema
tá? Que também o europeu, como ele tinha uma necessidade de atender a sua atividade econômica, ele desestruturou toda a atividade produtiva africana. Então, praticamente as principais áreas, as áreas agrícolas, as terras mais férteis, passaram a ser usadas para se plantar algo voltado para o mercado externo. Tanto é que a base da economia da África ou é a extração mineral, como eu falei para vocês, ou ela tem uma base agrícola, ou é mineral ou ela é uma base agrícola, certo? E essa base agrícola e mineral, tudo é voltado hoje para a exportação, certo? Então são lugares que ainda praticamente ele representa todo aquele processo de que ele sempre sofreu durante a colonização. E aí o que acontece? As melhores terras são utilizadas para plantar para exportação. E desestruturou por completo o sistema de subsistência dessas tribos africanas. Aí você vê que quando você fala em África, um dos maiores problemas que nós temos na África é a questão da fome. Regiões de flagelo da fome, como por exemplo a região do chamado Chifre da África, ok? Então é lógico que a fome, ela não é só consequência, dessa colonização europeia, tem outras consequências, A atividade produtiva foi desestruturada, essas guerras tribais, certo? Que uma guerra civil, ela desestrutura a produção e a base da alimentação de uma população, e ainda em regiões que você tem longos períodos de secas, ou em margens de áreas de desertos. Então junta tudo e aí você vê uma grande quantidade de pessoas que diariamente morrem de subnutrição crônica, ok? Então a partilha, no caso da África, pessoal, é um dos temas mais cobrados em qualquer prova, tanto em vestibular como no Enem. Por quê? Porque a partilha feita pelo colonizador criando a fronteira artificial, ou seja, não respeitar as diferenças tribais já existentes, vai desencadear uma série de problemas que ocorrem até hoje no século XXI, ok? Bom, após a Segunda Guerra, vocês sabem que a guerra começou em 39 e efetivamente ela acaba em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um processo de independência das colônias. Vários países começam a ter movimentos de independência política. Gente, presta atenção, são países que conseguiram sua independência após 45. Tem país que conseguiu sua independência na década de 80. Então vocês imaginam como que países que têm o quê? 30, 40, 50 anos de independência política. Então, economicamente, politicamente, é um país que está sendo formado, certo? Então, todos os problemas que você vai passar nessa transição, tem país que está passando por esse problema nos seus últimos 40, 50, 60 anos, ok? Então, vai ser após a Segunda Guerra Mundial que eu vou ter uma independência. Mas que independência? Uma independência política. Porque ainda eu vou continuar dependente economicamente da metrópole. Então, esses países africanos são independentes politicamente, têm os seus próprios governos, diversos problemas e guerras muitas vezes, tá? Países extremamente, muitas vezes, corruptos, certo? Governos ditatoriais dentro da África, tem governo que está no poder desde praticamente que declarou independência, certo? Governos que estão ali há 30, 40 anos, como nós vamos ver aqui na Primavera Árabe, certo? Mas que de maneira geral ainda tem uma dependência muito grande da Europa. E agora, essas regiões também, elas estão tendo uma forte relação com quem? Com a China. Hoje a China tem investido maciçamente dentro de países africanos, que é uma política externa do governo chinês, certo? De assegurar fornecimento de matérias-primas e consumidor dos seus produtos. Então, o que a China tem feito nesses países africanos? Criado uma série de infraestrutura, como construção de rodovias, ferrovias, equipando portos. É lógico, traz um desenvolvimento para esse país africano, mas existe um segundo interesse. Então, hoje, quando você fala hoje, século XXI, essa dependência econômica ainda está muito ligada ao colonizador. País que tem uma relação muito forte com o seu anticolonizador, como a França, como a Inglaterra, como a Holanda, com Portugal e assim por diante.
mas que hoje está tendo uma relação muito próxima com o governo chinês, ok? Então também a China está atuando fortemente, né, desde o finalzinho do século XX para o século XXI dentro do continente africano, ok? Bom, a economia nós falamos já, né, são países que têm uma base agrícola e mineral. A industrialização, ela quase não é existente, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar, ela praticamente não existe dentro da África, né? Alguns países têm uma maior industrialização, como por exemplo, aqui ao sul, ó, a chamada África do Sul, que é o país emergente do continente africano. Inclusive, é um país que faz parte do grupo chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que pertence a esse bloco, né? Esse grupo, não é um bloco econômico, esse grupo desde 2011. Então, a África do Sul seria o país que tem o maior desenvolvimento industrial. Mas é uma industrialização tardia, é uma industrialização que praticamente começou a ocorrer, né, após principalmente os anos 50, 60 para cá. Né? Então, quando você fala em África, a base da economia da maior parte desses países ou é a produção e exportação de produto agrícola ou a exploração e exportação de riquezas minerais. Ou minerais metálicos, certo? Ou minerais muitas vezes fósseis, né? Que tem várias regiões da África, tanto ao norte como a região central, que são grandes produtores de petróleo e gás natural. Né? Então também a economia gira muito em torno também da exploração de petróleo. Bom, o que a gente vai ver aqui agora rapidamente? O continente africano, né, nós podemos dividir a África, de maneira geral, em duas regiões. Norte da África, que seria essa região aqui, que eu chamo de África árabe, África branca ou setentrional, tá? Ou África do Norte. Então ela recebe 4 nomes, essa parte é o norte. Branca, setentrional, que é norte, África do Norte ou África árabe. São os países predominantemente com população de origem árabe e são islâmicos, predominantemente falando. Países como Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental, são países que fazem parte aqui, ó, do norte da África. Dessa região centro-sul da África é a chamada África subsaariana, que é a população predominante dos países abaixo do deserto do Saara. O deserto do Saara está aqui, ó, o maior deserto do mundo. Então essa região mais ao sul, então eu vou ter nessa região mais ao sul, deixa eu apagar isso aqui, essa região eu vou chamar de África subsaariana. Ou seja, o próprio nome diz, abaixo do deserto do Saara, que é uma população predominantemente de cor preta, tá? Cor da pele. E já o norte, aqui é o norte, eu vou ter o que a gente chama de África branca ou África árabe, certo? Que é essa parte que eu falei. Então, de maneira geral, eu posso pegar a África e dividir em duas partes, o norte e o centro-sul da África. Porém, tem 3 regiõezinhas, 3 nomezinhos que aparecem muito nas provas. Então, quando você ouvir esse nome, ou quando você vê no mapa essas regiões delimitadas, automaticamente você tem que saber. Qual é a região mais cobrada nas provas, de maneira geral, inclusive no Enem? Essa aqui, ó, verdinha, tá? Que é a região... É a região chamada Sahel africano, ou Sahel, tá? Sahel africano. O que é essa região aqui, ó, essa faixa, tá? Delimitada verdinha. Ora, essa região aqui ao norte, tá? Eu tenho a região do deserto do Saara, ok? O maior deserto do mundo. Essa região ao sul é uma região de limite, limítrofe ao sul do deserto do Saara. Essa região aqui, ela tem um dos maiores problemas da África, que é o problema, então ela está localizada ao sul do deserto do Saara,
E essa região aqui, ela tem um grave problema da chamada desertificação. Ora, o que é desertificação? Ó, desertificação, lógica, automaticamente lembra deserto. É um processo acelerado pela ação humana, quando o homem, né, pelo mau uso do solo, ele faz o que, pessoal? Ele faz com que o solo empobreça de tal maneira que ele se torne arenoso. Numa região que já quase não chove muito, porque ele está ao sul do deserto do Saara, o que vai acontecer? Ora, automaticamente você vai ter uma expansão do deserto nessa região, certo? Esse lugar, essas regiões que vão englobar vários países ao sul do deserto do Saara, tá? Nós vamos ter o processo chamado desertificação. Então, a desertificação não é algo natural, é algo provocado pela ação humana. Hoje nós temos várias ações sendo realizadas para tentar minimizar esse problema, tá? Mas ainda é uma das regiões que mais sofre esse processo. Então, você viu essa faixinha aqui, ó, na África, tá falando de desertificação, a região pobre, é uma região que hoje tem muitos conflitos, tá? Nós estamos falando do Sahel africano, ok? Bom, outra coisa importante, pessoal, é em relação a essa região aqui que eu marquei aqui, ó, essa região, essa ponta aqui, ó, certo? Essa área aqui, ó, que é a região que nós chamamos de chifre da África. Ora, chifre até mesmo porque o lugar já tá te dando uma ideia, né? Forma um chifrezinho. Inclusive, se você olhar no mapa, não esse meu lindo, maravilhoso, mas em um outro mapa, ele lembra a cabeça de um rinoceronte e o chifre do rinoceronte. E essa região do chifre da África, pessoal, engloba países como Sudão, Sudão não, vamos colocar o Sudão, já seria mais na região central, perdão. Englobam países como Etiópia, Somália, Eritreia, Djibouti, que são países, e alguns autores colocam o Quênia junto. Mas se você falou em chifre da África, automaticamente você lembra da Etiópia e da Somália. E aí, quando você fala dessa região, você vai lembrar da questão da fome. Pessoal, é a região do flagelo da fome. É a região, não é a única, mas é uma das regiões mais problemáticas por subnutrição crônica. E de certa forma, isso tem uma relação muito grande com guerras civis. São países como Eritreia, Etiópia, Somália, que passaram ou passam ainda por conflitos tribais, né? E isso a população civil ela acaba não tendo acesso ao seu alimento, tá? Então você falou em Etiópia, Somália, Djibouti, que fica bem nessa regiãozinha aqui do Mar Vermelho, você tá falando do chifre da África, ok? E aí uma outra região que pode aparecer, que geralmente aparece mais em vestibulares, é a região do Magrebe. Presta atenção. Quem é o Magrebe? É essa área aqui, que pega, no caso, a noroeste da África. Essa região, ela é uma região extremamente importante, por quê? Porque é uma região, pessoal, que chove bastante, porque aqui eu tenho uma cadeia de montanhas chamada cadeia do Atlas. Aí o que acontece? Essa cadeia de montanha, ela faz com que essa região, toda a umidade que venha para cá, ela segura a umidade e provoca muita chuva. Então torna esse lugar mais úmido e com solos mais férteis. Então vocês imaginem a importância de uma região mais úmida e fértil ao lado de um deserto do Saara. Então essa região do Magrebe passa a ser uma região favorável para a atividade agrícola, ok? Porque é uma região, no caso, uma região basicamente úmida e é uma região que você vai ter um solo fértil. Então isso vai ser fundamental para a sobrevivência da população. Ora, quais são os países mais importantes que estão na área do Magrebe? Tá? Você vai falar Marrocos, Tunísia e Argélia.
tá? Alguns autores colocam outros países vizinhos, mas basicamente pega Marrocos, que fica aqui, Tunísia aqui assim e Argélia, tá? Falando nesses 3 países, você está falando da região do Maghreb ou também região chamada Magrebina. E essa região, e aí vem uma importância muito grande, essa região, pessoal, é uma região, essa população, de países de origem árabe. Quando você fala marroquino, tunisiano, argelino, eles são brancos, de cor branca, não branco caucasiano como o europeu, mas ele é branco, de origem árabe e ele professa o islamismo, certo? E o que a gente observa? Que no continente africano, a gente tem ocorrido nas últimas décadas uma grande expansão da religião islâmica, é a religião que mais cresce. E ao mesmo tempo que eu tenho dentro do islamismo, nós temos grupos fundamentalistas, grupos radicais dentro do Oriente Médio, na África também nós temos presença, né? Como um dos grupos mais fundamentalistas que atua dentro da África, inclusive na Nigéria, que é nessa região aqui, é um grupo chamado Boko Haram. Esse grupo Boko Haram, tá? Ele é fundamentalista, semelhante à atuação do Estado Islâmico no Oriente Médio, a grupos como Al-Qaeda, tá? Talibã, Hezbollah. Então, o Boko Haram é o nome de um grupo fundamentalista que atua na África, principalmente na região da Nigéria. Aí você fala, mas o nigeriano ele é negro, ele não é branco, ele não é árabe. Tudo bem, ele não é árabe, mas não quer dizer que ele não pode professar uma religião de origem árabe. Então, grande parte da população, no caso da África, mesmo que não tenha origem árabe, hoje professa a religião islâmica, certo? Dentro desse islâmico existem grupos radicais, né? Você sabe que fundamentalista não está apenas dentro de grupos islâmicos. Muito bem. Aí o que acontece? Por que eu fiz essa relação aqui junto? Porque essa região ao norte da África, essa região aqui ao norte da África, certo? Que eu falei para vocês que é a África Árabe. Em 2011 aconteceu o processo chamado Primavera Árabe. Primavera Árabe, entre aspas. Por que primavera? Porque esse processo ele iniciou em março. Como nós estamos no hemisfério norte, acima da linha do Equador, março para nós é o início do outono. No hemisfério norte é o início da primavera. Foi uma expressão criada para toda uma movimentação, uma onda de protestos, greve geral, paralisações, uma mobilização que a população foi para a rua em março de 2011 em diversos países ao norte da África. O que essas pessoas queriam, né? Na verdade, elas queriam toda uma mudança de governo desses países que eram governados por presidentes que estavam 20, 30, 40 anos no poder, como no Egito. Né? Você tinha um presidente chamado Hosni Mubarak, que o cara estava 40 anos no poder. A partir do momento que alguns países, como Tunísia, porque tudo se inicia num país chamado Tunísia. A partir do momento que a Tunísia fez um movimento em consequência de um fato que aconteceu, que eu vou falar agorinha, e esse movimento, né, cresceu de tal maneira, de protestos, de paralisações, de greves na Tunísia, e o presidente que estava há mais de 30 anos no poder saiu, tá? O que vai acontecer, pessoal? Você vai perceber que você vai ter possibilidade de ir para a rua pressionar e ter mudança de poder. E aí vai acontecer uma onda de protestos, manifestações em diversos países. Tunísia, na Líbia, que virou guerra civil, no Egito, tá? Na Argélia, certo? E esses movimentos vão para o Oriente Médio, certo? Inclusive na Síria, né? Onde vai desencadear a guerra civil na Síria de 2011, que existe até hoje. Certo? Então, quando você fala em Primavera Árabe, foi toda uma onda de protestos, de manifestações, de greves gerais, que aconteceram inicialmente aonde? No norte da África. E que se espalhou pelo Oriente Médio. Ok?
Ah, Celiusa, o que desencadeou isso? Eu falo sempre que todo movimento tem que ter uma origem. Qual foi o fato que desencadeou a Primavera Árabe? Na verdade, foi a morte, né, de um vendedor de frutas chamado Mohamed Bouazizi, na Tunísia, que no momento de protesto, ele jogou combustível no corpo, ateou fogo no próprio corpo e dias depois ele morreu em consequência dessa queimadura. Então, no momento de loucura, ele ateou fogo no próprio corpo, certo? Como protesto na Tunísia, ok? Ao ter a morte, né, no início de 2011, na Tunísia, a população aproveitou esse gesto e foi para a rua para protestar. Tá? Eu falo assim que um fato desencadeia manifestações, como recentemente aconteceu, né? A morte daquele rapaz afro nos Estados Unidos, né? Que foi asfixiado ali, morreu asfixiado por um policial americano, que desencadeou toda essa onda de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Aqui no caso, qual foi o fato que desencadeou isso? Foi a morte desse vendedor de frutas, que no momento de protesto, quando toda a situação que ele estava passando, que tinham quebrado a barraquinha dele, o governo não estava permitindo que ele vendesse frutas, né, ali, né, naquele local e tal, ele resolve protestar e coloca fogo no próprio corpo, né? A morte desse rapaz vai desencadear um dos movimentos mais fortes que ocorreram na África, que é a chamada Primavera Árabe. Então não é porque chama árabe que é no Oriente Médio. Começou no norte da África, nos países da África Árabe, certo? E que depois vai migrar para o Oriente Médio. Detalhe, nesse processo o Egito foi muito importante. Por quê? Porque a população egípcia, como estava proibido marcar, divulgar os protestos, os egípcios usaram as redes sociais na época para mobilizar e marcar data e local dos protestos. Então a internet foi usada muito fortemente pelos egípcios durante a Primavera Árabe em 2011, ok? Alguns países tiveram presidentes renunciando, como a Tunísia e no Egito. Outros países virou guerra civil, como a Líbia, tá? A guerra civil. Aí, inclusive, quem ficou mais de 40 anos no poder não é o presidente egípcio, tá? Ele ficou mais de 30. Era o presidente da Líbia, tá? Eu me confundi. É o chamado Muammar Gaddafi, né? Que morreu nessa guerra, tá? Então, desculpa aí. E aí, pessoal, em 2019, no ano passado, o que a gente observa? Que vai ocorrer a chamada Primavera Árabe 2.0. Que foi novamente uma onda de protestos, de manifestações, a população indo às ruas contra uma série de coisas que os governos dos países Argélia, norte da África, e Sudão, África subsaariana, um país que vive em guerra, tá? Levou renúncia e mudanças políticas nesses países, ok? Então aqui ficou denominado, chamado, nessa região aqui agora, de chamada Primavera Árabe 2.0. Gente, Primavera Árabe é um assunto bastante importante que num outro momento nós vamos falar mais especificamente. Então aqui eu dei uma geral, desde o processo de ocupação da África, tá? A toda essa questão geopolítica. Não esquecendo de uma coisa, tá? A África também é o centro de várias epidemias, né? No momento de pandemia, como nós estamos, a África é também um processo de epidemia. Só que outros problemas, né, que para alguns lugares não é tão sério, mas sim o vírus HIV e o Ebola, tá? Isso não quer dizer que a África também não está sofrendo com o Covid-19, ok? Bom, então a gente fica por aqui. Outro momento a gente volta para detalhar um pouquinho mais do continente africano. Um beijo, gente, e tchau, tchau.